Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos no capítulo Diversidade Populacional, sobre a questão de desigualdade que nós estamos vendo até o momento, sobre a miscigenação, a formação da população brasileira. Vamos à nossa sessão Mão na Massa. Então, de acordo com o que nós estudamos, explique o que significa a palavra miscigenação. Miscigenação é a mistura dos povos, a mistura das raças. Vamos escrever juntos aqui. Número 1. O termo é usado para se referir ao processo oriundo da mistura de diferentes grupos. Questão número 2. Por que é possível afirmar que o Brasil é um país miscigenado? Porque o nosso país foi descoberto com população indígena, tivemos a mistura com os portugueses, com os africanos, depois com a vinda de outros imigrantes europeus e assim começou a formação da população brasileira, ou seja, a mistura entre grupos é muito grande no nosso país. Vamos escrever aqui número 2. Porque a população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos. Ok? Então, o nosso país, podemos dizer que é um país miscigenado porque a nossa população é formada pela mistura de diferentes povos. Vamos ao exercício número 3. Observe o gráfico a seguir. Nós, inclusive, já fizemos análise desse gráfico quando fizemos a leitura e a explicação deste tema. Para elaborar esse gráfico, o IBGE tem como critério aspectos físicos, forma como geralmente as pessoas se classificam. Classificando a população por idade? Não. Por religião? Também não. Por raça? Sim, inclusive nós podemos ver aqui no título do gráfico, distribuição da população por raça. Então, no exercício 3 é a letra C. Vamos ao exercício número 4. Explique a afirmação a seguir. O Brasil é um país com grande riqueza cultural, mas é cheio de contrastes sociais. Que apesar de nós termos um país rico culturalmente, ou seja, mistura de várias culturas, tradições, tem muita influência de diferentes culturas e tradições, nós temos uma questão de desigualdade social ainda muito grande. Então, vamos escrever aqui no exercício 4
Vou virar a folha. Vamos lá. Exercício 4. O Brasil é um dos países que apresenta maior desigualdade Opa, não é desigualdade, é diversidade. Desculpa, pessoal. Então, aqui, ó. O Brasil é um dos países que apresenta maior diversidade. Desigualdade vem depois, ó. Diversidade cultural mas que a história é marcada por desigualdades sociais e econômicas que afetam a população. Então, só retomando esta questão aqui, explicando a afirmação. O Brasil é um país com grande riqueza cultural, mas é cheio de contrastes sociais. Então, o nosso país, o Brasil, é um dos países que apresenta maior diversidade cultural, mas que a história é marcada por desigualdades sociais e econômicas que afetam a nossa população. Por isso que dizemos aqui nessa frase que é cheio de contrastes sociais, ok? Então vamos lá para a próxima folha, ler o texto a seguir. No Brasil, 10% mais ricos ganham cerca de 17,6 vezes mais que os 40% mais pobres, aponta o IBGE. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal, incluindo, além da renda proveniente do trabalho, os rendimentos de aposentadoria, pensão, aluguel, programas sociais e etc., per capita domiciliar em 2017. Foi de 6.629 para a parcela que representa os 10% dos brasileiros mais ricos. Já entre a parcela dos 40% mais pobres, o rendimento médio foi de apenas R$ 376. Perceberam aí a grande diferença de valores? Vamos lá. A região Nordeste é a que apresenta a maior desigualdade nessa comparação. Nos estados nordestinos, os 10% mais ricos ganhavam cerca de 20,6 vezes a mais que os 40% mais pobres. Uma diferença muito alta. Você ganhar 20 vezes a mais que uma pessoa. É muita coisa. Em seguida, vem a região Norte, com uma diferença de 18,4 vezes, o Centro-Oeste com uma diferença de 16 vezes,
o Sudeste com 11,4 vezes e a menor desigualdade foi observada na região Sul, onde os mais ricos ganhavam cerca de 11,4 vezes mais que os pobres. Mesmo assim, pode ser menos a diferença, mas ainda é muito grande. É só você imaginar, quanto uma pessoa que ganha R$10, o outro ganha 11 vezes a mais. Então, 10 vezes 11, olha a diferença que dá. Entenderam? Imagina quando é 20 vezes a mais a diferença. Eu estou falando de uma quantia baixa, R$10. Agora pensa quando for em relação ao salário. Uma pessoa que ganha R$1.000, o outro que ganha 20 vezes mais, certo? Com base na leitura e na interpretação do texto, responda as questões a seguir. Em sua opinião, como deveria ser a diferença de rendimento entre os mais pobres e os mais ricos? Diferença de rendimento é diferença salarial. A diferença salarial, ela é natural, faz parte do desenvolvimento da nossa sociedade, mas ela está muito alta. A diferença é gritante, como se diz na gíria, né? Uns ganham muito, outros ganham muito pouco. E isso torna a distância entre as pessoas, o acesso entre alguns produtos, viagens, lazer, restaurantes, alimentos, muito grande, certo? Então, de acordo com o que a gente observou, lendo o texto, essas diferenças econômicas, a formação, alguns trabalhos exigem mais formação do que outros, mas isso não significa que um seja menos importante do que o outro também, e não justificaria tanta diferença de salário, certo, pessoal? Pensando aí, qual a sua opinião sobre isso? Converse com quem está próximo a você e elabore a pergunta. Vamos ficando por aqui e nos vemos em breve em mais uma aula. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!